Bom, pessoal, olá a todos. Hoje é o dia da abolição da escravatura, né? E uma página ateia fez essa imagem aqui, né, colocando Efésios 6:5-6, né? Com uma ilustração que retrata aqui uma escravidão africana, né? Eu achei meio curioso, né? Porque nós tivemos períodos diferentes, né? De escravidões diferentes durante a história da humanidade. Como eu já falei para membros sobre a escravidão lá, o mito, né, da escravidão do Egito, lá dos hebreus, etc e tal, eu vou falar então agora um pouco aqui sobre a escravidão do Novo Testamento, do Império Romano, tá bom? Quando nós falamos em escravidão, nós costumamos lembrar da escravidão moderna, feita a partir do tráfico atlântico, quando homens e mulheres africanos foram retirados à força do continente e enviados para o trabalho, especialmente nas colônias americanas, que nem essa imagem aqui retrata. No entanto, processos de escravidão ocorreram na antiguidade em diversas sociedades, inclusive na sociedade romana. Porém, não podemos igualar ou compreender da mesma forma a escravidão antiga com a escravidão moderna. Na Roma antiga, os escravos eram conquistados em guerras ou através de dívidas, então era um tipo de escravidão diferente. A mais fundamental diferença é justamente essa. Os romanos não conquistavam escravos focando num único povo. Eram negociações, processos de guerra ou dívidas internas. A escravidão moderna ela foi efetivada com base na subjugação e exploração de um povo por outro, ou seja, uma coisa mais racial, a escravidão moderna, onde o povo europeu subjugava o povo africano. A palavra escravo deriva da palavra grega eslavos, tá? Só lembrando que aqui escravo é a palavra moderna que ele está falando. No grego bíblico é doulos, tá? Que é escravo, tá, pessoal? Então na Bíblia nós temos a palavra doulos, que é escravo. Inclusive acho que essa palavra é usada em termo jurídico, né? Doulos. E a palavra moderna que a gente usa hoje em dia vem do grego de eslavos, que era um povo eslavos que tinha ali na Europa, que serviu para representar os primeiros escravizados pelos romanos, um povo que só se localizava no leste europeu, povo eslavo. Inclusive, para quem não sabe, uma curiosidade, em inglês, escravo é slave, por causa disso, por causa da escravidão do povo eslavo. Só que o povo eslavo era um povo europeu também, ou seja, não tinha nada a ver com raça, outras coisas, como a escravidão mais recente que nós tivemos, tá bom? Quando uma pessoa se tornava escravo de alguém, ela passava a exercer diversas funções para o seu patrão. Assim passavam a atuar não só na agricultura, como também nas manufaturas e na vida administrativa. É claro que haviam tipos diferentes de escravos, tá, pessoal? E tipos diferentes de escravidão. Por exemplo, os romanos conquistavam um povo, por exemplo, os gregos. Aí aqueles que eram soldados ou subjugados lá pelos romanos se tornavam escravos dos romanos. Isso aconteceu muito com os judeus, né, que quando tinha aquelas revoltas judaicas, muitos judeus eram levados como escravos para Roma. Outras eram por dívidas, por exemplo, os romanos impunham tributos a um povo e aquele povo não podia pagar suas dívidas, então os romanos tornavam eles escravos, tá bom? Atuavam também como gladiadores e como professores. Realizavam diversas tarefas para seus patrões. A relação entre patrão e escravos era também marcada por relações sexuais. Também era comum no mundo romano ter um escravo sexual, tá? Inclusive isso tem lá em Lucas, né, do servo do centurião, que dá a impressão que aquele servo do centurião era um escravo sexual, tá? Eu já mostrei aqui em vídeo. Era comum entre as elites romanas que os homens se relacionassem não apenas com mulheres, mas também com outros homens, inclusive com seus escravos. Os escravos, mesmo vivendo sob as regras e formas de vida romanos, e embora não fossem considerados cidadãos romanos, continuavam a viver sua cultura de origem, mantendo suas identidades, o que era uma coisa até melhor do que a escravidão moderna que nós tivemos, né, africana. A escravidão foi tão presente no território romano que os números são significativos. Por exemplo, durante o governo de Augusto, no século I a.C., estima-se que 35% da população fosse escrava, o que correspondia a 2 milhões de habitantes. Então olha que interessante, pessoal, a escravidão era muito forte em Roma, né? Tinham muitas pessoas que eram escravizadas e que alguns escravos também se rebelavam, davam problemas para Roma, então a gente vê que uma base fundamental da economia romana era a escravatura. Tanto que aqui, um século antes de Cristo, a estimativa é de 35% a 40%, mas depois esse número é aumentado, tá? Alguns estimam até que mais da metade da população do Império Romano, em séculos posteriores, eram formada por escravos, tá bom? No período republicano, a sociedade romana era dividida entre patrícios e plebeus. Os primeiros, né, que eram os patrícios, ocupavam os cargos públicos e governavam em benefício próprio. Assim, pouca era a participação política possível para os plebeus, que não exerciam poderes plenos de cidadania. Foi a partir de uma série de lutas que os plebeus conquistaram alguns direitos, como o fim da escravidão por dívidas, a criação do tribuno da plebe e a possibilidade de casamento entre patrícios e plebeus, garantindo não só a participação plebeia na vida pública, como também a possibilidade de prosperarem socialmente. Os escravos alforriados, chamados libertos,
conquistavam alguns poderes políticos. Já os direitos plenos só poderiam ser adquiridos pelos seus descendentes, já que os descendentes deles nasciam livres. A revolta de Espartaco, né, foi uma das maiores de Roma, que fizeram até um filme, né, Espartacus. Movimentos de revoltas e fugas eram bastante comuns. A revolta mais conhecida foi a revolta de Espartaco, um homem da Trácia, localizada na Europa Oriental, que fez parte do exército romano, mas abandonou seu posto e formou um bando de saqueadores. Acabou preso, foi vendido como escravo para treinador de gladiadores. Insatisfeito com a sua situação de escravo, ele reuniu os demais escravos para fugirem e organizar uma revolta em 73 a.C. Sua revolta conseguiu angariar muitos adeptos, chegando ao número de 90 mil revoltosos que se juntaram a Espartacus e ficaram sob o seu comando. O grupo conseguiu derrotar 2 cônsules no ano seguinte e no ano 71 a.C. foram derrotados, mas deixaram as marcas da sua revolta. As várias revoltas ocorridas ao longo do Império contribuíram também para a queda de Roma, ou seja, essas revoltas acabavam desestabilizando o Império Romano. O movimento de Espartaco foi tão impressionante que muito tempo foi usado para representar movimentos de resistência e revolta contra opressões. Então vocês viram como essas revoltas davam trabalho e dor de cabeça para Roma, chegando ao ponto de desestabilizar o Império Romano? Será que é por isso então que no Novo Testamento nós temos a palavra escravo em 2 epístolas, que são epístolas consideradas deuteropaulinas, né? Ou seja, pseudepígrafes, não são de Paulo, onde nós temos a instrução para o fiel obedecer aos senhores, ao fiel não, escravo, perdão. Primeiro aqui em Efésios 6, 5, 6, que diz assim, ó: Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E Colossenses 3,22 diz assim, ó: Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E aqui também na epístola de Pedro, diz o seguinte: Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Quer dizer que se você tivesse um mau senhor que te batesse, te maltratasse, você tinha que se sujeitar a ele, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, ou seja, sofra machucado, seja maltratado, agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Ou seja, o que ele está dizendo? Se você for esbofeteado pelo seu patrão ou chicoteado, tem que aturar. Mas se, fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Aqui, ó, o que Pedro está dizendo? Que Deus se agrada do sofrimento aqui, ó. Então, se você pegar, por exemplo, um senhor de escravo que maltratasse o seu escravo, isso era agradável a Deus, segundo a epístola de Pedro. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ué, então se Cristo já padeceu por nós, não era para a gente não sofrer? Porque Cristo já sofreu por nós? Mas segundo o autor de Pedro, não. Cristo sofreu por nós para mostrar que era agradável o sofrimento para Deus. Aqui, se você tiver um mau patrão que te esbofeteia, te chicoteia, te faz agravos, tem que sofrer com mansidão. É isso que o autor está dizendo. Aí eu pergunto para vocês, será que isso aqui realmente é uma inspiração divina? Ou isso aqui tem a ver com esse contexto de escravidão na época, para tentar evitar rebeliões como a de Espartacus no Império Romano? Porque é meio curioso, né? Eu até fiz um short uma vez sobre isso, né? Que a Bíblia, ela não proíbe a escravidão. Agora, a homossexualidade as pessoas entendem que ela proíbe. Então, se eu tiver um escravo, por exemplo, se a legislação do meu país permitisse, e eu maltratasse meu escravo, batesse nele, chicoteasse, impusesse vários sofrimentos, isso seria agradável a Deus. Agora, se eu tivesse um escravo, em vez de maltratar esse escravo, eu me apaixonasse por ele, isso seria abominável para Deus. Será que isso aqui realmente tem inspiração divina, pessoal? Então analise aí e tirem suas conclusões, entendeu? Para mim isso aqui tem mais a ver com o homem do que com revelação divina. Quem puder deixar um like aí no vídeo, obrigado por terem assistido, paz a todos.